Pronto, pessoal, vamos lá, vamos voltar agora a falar sobre traumatismo agora abdominal, tá? No traumatismo abdominal, a gente vê que ele é causado principalmente por acidentes automobilísticos, certo? Os acidentes automobilísticos são os principais causadores desse tipo de traumatismo, certo? Principalmente esses acidentes, o quê? Acidentes frontais, tá bom? Eles também podem ser, assim como as fraturas, como o traumatismo de tórax, eles também podem ser abertos ou então eles podem ser fechados. Qual dos dois tem um prognóstico assim preocupante? Qual dos dois pode estar me preocupando mais? O traumatismo fechado, porque sempre traumatismos fechados você vai ter uma preocupação grande, porque a maioria das vezes eles trazem sim alguns sinais, mas podem ser que eles fiquem também escondidos. Às vezes você não tem edemas, principalmente quando ele é bem profundo, você não vai ver edema, você não vai ver hemorragias, você não vai ver a pele lá com hematomas. Então, assim, os traumatismos fechados, a gente tem que ter cuidado, certo? Se eu tenho suspeita de trauma, eu vou tratar essa pessoa como sempre, mesmo que essa pessoa esteja, vamos dizer assim, reagindo bem, eu sempre vou ter que estar tratando ela como traumatismo fechado, certo? Principalmente se eu tenho acidentes automobilísticos de forma frontal, tá bom? Ele pode, nos casos de evisceração, ou seja, quando tiver traumatismo aberto, onde eu tenho eviscerações, ou seja, aparecimento de vísceras, como é esse caso aqui, você pode estar percebendo as vísceras dessa pessoa, você vai ter a conduta de nunca tentar colocar essas vísceras para dentro da cavidade, certo? Você não vai fazer isso, porque, gente, essa região abdominal, ela é extremamente programada. Tudo que está aqui, ele está no seu devido lugar, certo? Se eu tenho uma ruptura, ou seja, se eu tenho uma evisceração, uma ruptura da pele, em onde eu tenho quebra do parênquima abdominal, que seria tipo uma película que faz com que essa parte ela fique no local ideal. Se eu tenho um distúrbio, que eu tenho uma ruptura do parênquima, eu tenho uma ruptura da pele, que eu tenho esboçamento das vísceras, eu não posso estar tentando colocar ela no local, porque se eu tentar colocar ela no local, eu vou traumatizar outras partes, eu vou estar desregulando todo o sistema fisiológico daquela pessoa, certo? Então, o certo é nunca colocar para dentro da cavidade abdominal, tá bom? A primeira coisa a ser feita é você chamar o socorro especializado. Por que você vai chamar o socorro especializado? Porque ele vai ser o responsável por justamente fazer com que essa situação não piore ainda mais. Porque que eu vou ter, se eu tenho viscerações, eu posso estar precisando aí, no caso de alguma medicação, de algum suporte avançado, né, de vias aéreas e entre outras coisas, tá bom? Então, vamos lá. Sempre colocar a vítima, uma das condutas é sempre colocar a vítima nessa situação aqui, certo? Decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, com essa flexão aqui do joelho, certo? A gente coloca coloca uma manta, cobertor enrolado nessa região do joelho, mas eu só vou fazer isso se essa pessoa ela não tiver risco de fratura. Só voltando bem aqui, em casos de eviscerações também, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar pegando panos umedecidos, tá? Posso estar pegando panos, umedecer. Se eu tiver soro fisiológico em casa, eu umedeço com soro fisiológico. Se eu não tiver soro fisiológico,
eu vou colocar água, por exemplo, e vou colocar em cima dessa visceração, em cima da víscera da pessoa, tá? Eu não posso colocar a gaze sem estar úmida, mas se eu puder fazer a contenção dessa área, até para não ter riscos de infecção, porque essa área é uma área esterilizada, né? Eu vou umedecer o pano e colocar ele em cima das vísceras dessa pessoa, certo? Para justamente não ter o risco de choque e não ter que fazer a contenção dela e levar e esperar o socorro especializado, tá bom? E outra coisa que eu vou fazer, como sempre falo para vocês, não oferecer nada para essa pessoa beber ou comer, tá? Essa pessoa não pode estar bebendo, ingerindo qualquer tipo de líquido ou alguma parte sólida, tá bom? Agora a gente vai para o traumatismo mole, de tecidos moles. O que seria esse traumatismo de tecidos moles? Seria ferimentos, tá bom? Seria ferimentos que devem ser fechado no menor tempo possível, para que não haja deformidades ou perda de função. Gente, o importante é que você tenha noção do que seria tecidos moles. O que é tecido mole? Tecidos moles são tecidos, só um minutinho, gente. Tecidos moles são tecidos onde eu não tenho ossos, que não vem com ossos ou dentições, tá? Se eu não tenho ossos ou dentições, eu tenho... Só um minutinho. Pode isso sim, posso responder sim. Fale aí. Qual seria a dúvida de vocês? O AVE isquêmico é irreversível. Gente, o AVE isquêmico, sim, ele é irreversível, sim. Por quê? O AVE hemorrágico é que ele tem um prognóstico ruim, mas o AVE isquêmico, ele é sim reversível. Como? Com vasos dilatadores, tá? O médico, ele passa o vasodilatador e ele pode estar vasodilatando essa veia, fazendo com que haja irrigação sanguínea, assim como há no infarto agudo do miocárdio. Ele é reversível sim, tá? Ele só não é irreversível, ele só se torna irreversível quando eu tenho um comprometimento maior do que aquilo que pode estar, do que aquilo que o cérebro pode estar, vamos dizer assim, suportando, certo? Se eu tenho 70, 80% do comprometimento cerebral, claro, que não tem como haver essa reversibilidade, tá? Desse órgão. Mas quais as outras perguntas? A diferença entre AVE isquêmico e AVE hemorrágico. AVE isquêmico, gente, é onde eu tenho a obstrução de uma artéria, tá? Essa obstrução, ela pode ser por um trombo ou por um coágulo, tá bom? No AVE isquêmico. O AVE hemorrágico, eu tenho uma ruptura desse vaso, tá? Eu tenho uma ruptura desse vaso, onde aí o prognóstico não é muito bom. Por quê? Porque eu vou ter uma pressão intracraniana fazendo com que esse cérebro fique pressionado e ainda aumente e ainda tenho a evasão do hematoma, da hemorragia, certo? Fazendo com que tenha um processo cirúrgico, uma drenagem, por exemplo, nessa área, dependendo da ruptura, dependendo da lesão desse órgão, tá bom? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver se tem mais alguma.
Vocês entenderam? O AVE isquêmico, ele é obstrução, certo? Obstrução por um coágulo ou por um trombo, por exemplo. O trombo se soltou lá da minha perna, a panturrilha chega, impulsa esse trombo através dos batimentos, claro, lá para o cérebro, transfere esse trombo lá para o cérebro, certo? Lógico que não vai ser de uma hora para outra, isso vai pendurando durante um longo tempo da vida dessas pessoas, e depois essa pessoa tem esse trombo, vamos dizer assim, infiltrando, bloqueando a parte de irrigação do cérebro, tá? E depois também temos o AVE hemorrágico, que seria a ruptura dessa continuidade de vasos, tá bom? Provocando aquela inchação ou aquele derramamento de sangue daquela área, fazendo com que aquela área também não seja inervada. Respondi, gente, a pergunta de vocês. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Se tiver, vocês coloquem aí na tela que a gente volta novamente, tá bom? Professora, por favor, explique novamente sobre traumatismo abdominal, a parte do umedecimento em soluções salinas. Explico assim na hora. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Porque a professora também está sem óculos, aí não tem como, eu tenho que chegar bem pertinho na tela. Tá? Vamos lá. O que você vai fazer diante de um acidente onde eu tenho exposição de vísceras, tá bom? O que eu vou fazer? Vou pegar panos umedecidos, tá? Panos gases, de preferência seja algo esterilizado, limpo, tá? Se eu não tenho gases, eu utilizo o que eu tenho. Se eu tenho um pano limpo, eu vou utilizar o pano limpo. Se eu tiver soro fisiológico, o que eu vou fazer com esse pano? Eu vou pegar o pano, dobro o pano, do tamanho que vai ficar essa víscera, e vou umedecer ele com solução salina, que seria o soro fisiológico. Ah, professora, eu não tenho soro fisiológico em casa. O que eu vou utilizar? Água, tá? Água, eu utilizo água. Coloco, umedeço, deixo ele bem úmido e coloco em cima da evisceração. Vou apertar? Vou botar para dentro? Não. Eu vou colocar em cima, como tá aqui nessa figurazinha, ó. Vou colocar em cima, cobrindo toda essa região. Só isso, tá? Vou pressionar? Não. Vou pressionar no sentido de manter o local aqui, mas nada mais do que isso, tá? Só colocar o pano aqui em cima, certo? Só isso. Eu só vou umedecer e colocar aqui. Não tem bicho de 7 cabeças, tá? Aí, o que eu vou fazer? Depois que eu fizer isso, o próprio paciente pode chegar e pode segurar. E fale para ele não apertar, porque se ele apertar, ele vai introduzir para dentro. E a gente sabe que é proibido tentar colocar as vísceras para dentro da cavidade abdominal. Beleza? Então, o socorro especializado seria esse. Ou socorro só seria isso, colocar as eviscerações da vítima, cobrindo ela com pano, tá? Pano umedecido. Só isso, não se esqueça disso. E depois, colocar ela nessa posição. Se não tiver risco de fratura, você deixa ela posicionada dessa forma, colocando uma manta entre os joelhos. Se ele tiver risco de fratura, não vou fazer isso. Por quê? Porque se ele tiver uma fratura bem aqui, certo? A quebra desse osso vai fazer com que, na verdade, ele fique... Na verdade, o osso vai ficar assim, certo? Vai ficar quebrado. Ai, meu Deus do céu, cadê o... Deixa eu voltar. Me compliquei aqui. Na verdade, o osso vai quebrar e não vai ficar na sua continuidade normal. Ou seja, vai ficar mais difícil da reposição óssea,
tá? E ele ainda pode perfurar a pele aqui, tá? Então, o importante é deixar ele nessa posição se ele não tiver risco de fratura. Gente, não se esqueça disso. Risco de fratura, esquece essa posição, tá? Deixa ela só em decúbito dorsal, tá? Evisceração, teve evisceração aqui, teve exposição de órgãos aqui, vou colocar apenas uma manta umedecida para cobrir essa área, tá? E não oferecer nenhum tipo de líquido. Deu certo? Beleza. Ótimo. Entenderam direitinho, né? Pronto, vamos voltar aqui. Então, tecidos moles são todos qualquer tecidos que eu não tenho ossos e nem dentição por perto, tá? Então, tecido que eu tenho, tecido subcutâneo, é tecido mole. Tecido gorduroso é tecido mole, beleza? Então, o tecido abdominal tem tecido mole? Tem tecido mole, certo? Então, esses tecidos moles, qualquer tecido mole é tecido que não tem osso e nem dentição, tá? E esses ferimentos, eles devem ser fechados no menor tempo possível, tá? Por quê? Porque eles podem causar hemorragias, tá? E hemorragia, ficando por muito tempo, ela provoca o choque. O choque de que tipo? Hipovolêmico, tá bom? Então, para que também não haja deformação ou perda da função, tá? A gente vai ver que se o tecido ficar muito tempo sem ser cuidado, sem ser fechado, ele acaba perdendo a oxigenação e acaba morrendo. Ou seja, aquela área, ela não pode ser mais cicatrizada, ela vai ter um difícil cicatrização. Então, a vítima acaba perdendo aquele tipo de área, tá? A gente vai ver com o passar dos slides aqui. O método de tratamento, ela varia de acordo com o tipo de ferimento, tá? O tipo de ferimento dele vai variar com o método de tratamento. O método de tratamento vai me dizer qual vai ser o tipo de atendimento que eu vou dar para essa pessoa, tá bom? Aí eu tenho aqui, quais são esses tecidos moles? Quais são os acidentes que eu posso ter nesses tecidos moles? Escoriações, tá? O que seriam as escoriações? Seria aqueles arranhões, aquelas, deixa eu ver aqui, aquela arranhadura que você pega na parede, por exemplo. Ali seria uma escoriação. Apenas o primeiro tecido ele é rompido, tá? Laceração, eu tenho rompimento de epiderme, que é o primeiro tecido da pele, e a derme, tá? Olha o tecido aqui lacerado, tá? Ferimentos de punctório com objeto parcialmente introduzido. Aqui, quando algo introduz, por exemplo, um ferro ou um prego introduziu a pele, tá? Nesse tipo de ferimento, o que você vai fazer? Você vai tirar o prego? Jamais. Você vai deixar ele transficcionado e levar a vítima daquele jeito para o hospital, tá? Avulsurações seriam tipo queimaduras também, que afeta a primeira parte da pele, certo? Temos a laceração profunda, que seria o quê? Seria a ruptura de tecidos, certo? Mais profundo, que pega a derme, a epiderme e tecidos subcutâneos, tá? Tecidos de gorduras, entre outros. E temos também, por último, a amputação, que seria o quê? A dissaração, ou seja, seria o membro afastado um do outro, certo? Seria a perda do membro por completo. Gente, pode fazer pergunta, viu? Não se acanhe não, faça perguntas, porque aqui eu não quero ninguém saindo com dúvidas, não, tá bom? Se a gente não souber responder, a gente pensa junto para chegar no denominador comum, tá bom? Então, vamos lá, conduta geral nesses casos. Gente, quando a gente for atender qualquer tipo de ferimento, tá? A gente tem que ter uma noção de que a lavagem das mãos
é o primordial. Vocês sabiam que a maior índice de infecção está na lavagem das mãos? A gente usa a mão para tudo, a gente usa a mão para pegar nos objetos. Então, com isso, todos esses objetos, eles são sinônimos de infecção, eles têm infecção. Então, para não passar a infecção numa área que é extremamente asséptica, essa área mais externa do nosso corpo, a gente tem que fazer a lavagem das mãos, tá? Com água corrente, com sabão, se necessário, antes de manipular qualquer ferimento. Então, primeira conduta, lavagem das mãos. Depois, parar a hemorragia, se assim ela tiver, tá? Se a pessoa tiver com hemorragia, que claro, vai ter, já que a gente está falando de ferimentos, né? Então, a gente vai parar ou controlar essa hemorragia. Lembre-se, depois que você introduz o gases ou depois que você introduz qualquer objeto para conter, você não pode retirar, porque se você retirar, você retira a gase e retira a pele que se formou ali, o coágulo que se formou para estancar aquele sangue, certo? Então, nunca retire a gase ou o pano que você colocou em cima. Deixe para retirar lá no hospital, onde já vai ter a contenção cirúrgica, se for necessário, daquele ferimento, tá? Cuidado e prevenir o estado de choque. Por que choque, gente? Porque a gente está falando de hemorragia. Se eu tenho hemorragia, eu tenho risco de choque. De que tipo? Aula passada, hipovolêmico, tá? Hipovolêmico, certo? Então, prevenir contra o choque hipovolêmico. O que foi que eu falei sobre choque? Gente, choque, ele é difícil de controlar, certo? No primeiro socorrista, que somos nós, é difícil de controlar o choque. Então, o que vai ser necessário? A preservação desse choque. Então, eu vou preservar esse choque através do controle da hemorragia, beleza? Então, procurar o auxílio especializado com urgência nos casos de lesões graves e encaminhar o acidentado para atendimento de que tipo? Especializado, beleza? Então, o que seriam as contusões? Gente, as contusões seria nada mais do que hemorragia no tecido subcutâneo ou camada mais profunda, certo? Ou camada mais profunda. Então, as contusões seria tipo uma pancada. Você tá aqui, passou e pã, a quina da mesa se debateu na quina da mesa, uma batida mecânica, né, que a gente chama, uma energia mecânica. Então, o que foi que aconteceu? Você acabou lesionando o tecido subcutâneo ou mais profundo, você pode também numa batida de carro, por exemplo, automobilístico frontal, você pode estar aí, bateu profundamente, acabou tendo uma contusão de tecidos de órgãos mais profundos, de vísceras, tá? Quando eu falo de camadas mais profundas, eu posso estar falando de vísceras. Posso estar falando de vísceras, tá? Edemas e inchaços é muito comum. Essa figurazinha aqui, ela é muito comum, tá? Você bateu, você vai ver um edema, um aumento daquela área, o inchaço, e além disso, você vai ver aquela área um pouco mais quente, aquela temperatura mais quente, porque ali se formou um processo inflamatório também, além da hemorragia, da pequena hemorragia que tem ali, tá? Alerta para as presenças de possibilidades para órgãos internos, certo? As vísceras, quando a gente fala de camada mais profunda, tá bom? E a conduta sempre vai ser o quê? Bolsa de gelo, não esqueçam. Não esqueçam disso aqui não, tá? Bolsa de gelo, principalmente entre as 24 horas, as primeiras 24 horas, vai ser bolsa de gelo ou compressa de água gelada, tá? E repouso daquela área lesionada, tá? Então, você teve uma contusão, ou então a vítima teve uma contusão, o que você vai fazer?
pega a bolsa de água, de compressa de gelo, tá? Pega o gelo, não coloca o gelo diretamente na pele porque queima, enrole ela num pano e coloque em cima, tá? Ou então coloque água gelada nas primeiras 24 horas e só repouso daquele membro, beleza? Depois, se aparecer surgimento de dor, edema ou vermelhidão, você pode aplicar o quê? Compressas de calor, que vai fazer com que haja o quê? A diminuição da dor. Tá bom? Então, primeiramente, água gelada, ou então compressa de gelo, e depois, durante as 24 horas, se surgir os sintomas, persistir os sintomas, você bota água morna, tá? Naquela área para diminuir a dor. Certo? As escoriações. O que seriam as escoriações? Seriam os arranhões, tá? Seria a primeira parte da pele, que seria a epiderme lesionada, nada mais é do que esses arranhõezinhos aí, certo? São ferimentos onde a ruptura de tecidos está presente, mas não há perda ou destruição desse tecido. Esse tecido aqui você não tem perda tecidual. Ela apenas, a continuidade dela se rompeu, tá? Você tem a ruptura, mas não tem perda ou destruição dessa pele, tá? Como a gente tem nas lacerações, beleza? A conduta sempre vai ser o quê? Lavar com água e sabão. Você não vai fazer nada aí, só lavar com água e sabão. Você não precisa nem levar no pronto-socorro. Ah, me arranhei ali. Vou no pronto-socorro? Não. Vou fazer a conduta de asepsia. Vou lavar com água e sabão, tá? Professora, pode ser soro fisiológico? Pode, mas a maioria das vezes a gente não tem soro fisiológico em casa. A gente vai ficar sem lavar? Não. Água e sabão. Conduta certa, tá? Se a área atingida for grande, cobrir com gases ou curativo, improvisando ou deixando sempre espaço para a ventilação. A maioria das vezes, esses arranhões nem precisa usar a gases e o curativo. Mas se caso eu precise, não precisa usar pomada, essas coisas que não são passadas, esses medicamentos que não são passados pelo médico, tá? Porque a conduta certa só é lavar com água e sabão. Mas, se caso contrário, você mostrar ao médico passar, pode ser que ele passe um antisséptico ou um antibacteriante. Mas, se não, você só faz cobrir, se necessário, se for muito grande essa área, você cobre com gases ou curativos, tá? Não deixando ele abafado por muito tempo, porque aquela área precisa de ventilação para começar a realizar o processo de cicatrização. Tá? As amputações, gente, o que seriam as amputações? Seria simplesmente o quê? A separação do membro, certo? A separação do membro da estrutura protuberante do corpo, certo? Ou seja, eu posso ter amputação do dedo, posso ter amputação do braço, da perna, tá? Seriam separações de alguma parte, de algum membro do corpo, tá? A conduta certa nesse caso seria o quê? Primeiramente, você vai checar os sinais vitais, porque se eu tenho uma amputação, eu vou ter rompimento de vasos. Se eu tenho rompimento de vasos, eu tenho extravasamento de sangue. Se eu tenho extravasamento de sangue, eu vou ter o quê? Hemorragia, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é checar essa pessoa. Abrir, se ela não tiver inconsciente, abrir as vias aéreas e prestar assistência ventilatória se eu tiver equipamentos necessários. Depois, eu vou fazer o quê? O controle da hemorragia, certo? E depois, eu vou tratar o choque, caso este esteja presente, tá bom? No caso das amputações, deixa eu só ver bem aqui. Eu ainda tenho cuidados com o membro que foi amputado, tá? Além do cuidado que eu vou ter com a vítima, ainda vou ter cuidado com o membro dessa vítima que foi amputado. Porque, não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, a gente teve, foi em São Paulo, uma reportagem que saiu aí no jornal, em que o ciclista estava indo para o trabalho e
foi pego, acho que não sei se foi por uma médica, não sei, foi pego por um carro e teve o amputamento do dedo, eu acho que foi do dedo, ou foi do pé, coisas do tipo. E ele conseguiu, e as pessoas que prestaram socorro tinham o conhecimento e conseguiram fazer, ele conseguiu ter o membro dele de volta. Por completo, o membro foi separado, foi amputado mesmo. Não foi só um segmento, não, foi amputado mesmo. Aí eles fizeram um tratamento correto para ele e ele teve o membro dele reposto novamente, através, lógico, do processo cirúrgico, tá? Mas se não tivesse realizado a conduta, ele ia ficar sem o membro dele, tá? Então, os cuidados com o segmento do membro eu vou ter, seria o quê? A limpeza respondo já, gente. A limpeza com soluções salinas, tá? Que seria o soro fisiológico, tá? Aqui eu vou ter a limpeza com soro fisiológico. Envolver esse membro com gases estéreo, certo? Essa gase, ela tem que estar seca com compressas limpas, tá? Cobrir a ferida com compressas úmidas em soluções salinas, tá? Eu vou envolver, eu tenho que ter essa gase estéreo e essa gase ela vai ter que ser umedecida, tá? Soluções, gente, a gente tem que ter em mente uma coisa. Curativo úmido, eles são bons para a questão da cicatrização, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai cobrir as feridas, a ferida do paciente, da vítima, com compressa úmida em soluções salinas. Então, a vítima, esse lado da vítima, ela vai ter que ter coberta com com compressas de água, ou compressa umedecida com soluções salinas, tá? Proteger o membro amputado com dois sacos plásticos. Por quê? Porque esse membro aqui, ele vai estar enrolado com essas gases, que também vai estar um pouco úmida, com solução salina. Você vai colocar dentro de um saco e vai colocar no recipiente, no isopor, que tenha o quê? Que tenha gelo dentro, tá bom? Professora, o que seria as bolhas nas mãos e pés que damos o nome de calo? E por que tem calo e por que o calo normal e o calo de sangue? Muito bem. O que seriam as bolhas que são chamadas de calo, né? Nada mais aquelas bolhas nada mais do que um traumatismo que aconteceu. Assim como na queimadura acontece a formação de bolhas, naquele local também aconteceu queimadura. Por exemplo, quando eu roço meu pé no sapato, ali eu tenho uma fricção, certo? Aquela fricção daquele roçamento acaba por provocar uns ferimentos, certo? A partir do momento em que a gente tem aquele cicilhamento, que a gente chama, o pé começa a ficar avermelhado, porque você colocar a mão ali, está quente aquele local, justamente porque está roscando, ali tem um atrito. A gente não sabe que quando se tem atrito em uma parte com outra, ali acaba ocorrendo faíscas, né? Acaba acontecendo uma energia uma energia térmica ali. A mesma coisa acontece com os nossos pés diante de eu acho que o calo que você estaria falando seria esse, diante de um atrito com outro objeto, no caso o sapato. Então tem um atrito ali, aí acaba esquentando, a pele começando a ficar hiperemeada, né? Um sinal de que de que você não pode mais estar dando continuidade àquela situação. E depois daquele atrito há também a formação daquelas bolhas de água, que seria mais o processo de inflamação. Aquelas bolhas nada mais do que o processo de inflamação. E as bolhas de sangue nada mais do que focos hemorrágicos, tá? Porque
tem o calo ácido normal de sangue, tá bom? Então, as bolhas que a gente vê nessa, né, as bolhas de calo que a gente vê não só nos pés, mas também nas costas, quando começa a aparecer as úlceras, que a gente chama de úlceras por pressão, nada mais é do que o atrito por conta da queima do corpo com outro objeto, certo? E aí essas bolhas se formam diante daquela situação, tá? Do atrito. Aí, as de sangue nada mais é do que o processo inflamatório com hemorragia, beleza? Respondi a pergunta? Certo? Quando a gente responder, eu posso enfatizar. Você que pediu para me esclarecer isso, a gente pode estar enfatizando quando a gente se vê cara a cara, tá? Bora lá. Sim, aí aqui a gente coloca colocar o saco plástico em recipiente de isopor com gelo ou água gelada. O essencial é que seja com gelo, certo? Por que com gelo? Porque o gelo tem essa propriedade de, vamos dizer assim, de conservar aquela área. Então, se eu coloco esse dedo que está amputado, ou esse pé, ou essa mão que está amputada diretamente, se eu colocar no gelo, ele tem a propriedade de conservar aquela área. Então, aquele tecido, aquela área que eu amputei, eu vou estar umedecida, essa área aqui vai estar com processo de cicatrização, porque eu envolvi a gaze com água para protegê-lo, e o outro que está solto, certo? O membro que soltou, eu também faço o mesmo processo, coloco e o gelo vai conservar, certo? É como se parasse e conservasse, como a gente deixa lá quando a gente conserva a carne na geladeira, a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. A gente vai conservar o dedo, para na hora lá que o médico for fazer a cirurgia, ele conseguir colocar o dedo, colocar essa parte amputada no local que deve ser, acontecendo logo após a cicatrização dessa área, tá bom? Alguma dúvida pode perguntar, gente. Fratura nada mais é do que a perda da continuidade óssea, tá? Essa perda da continuidade óssea, ela pode ser classificada como exposta ou aberta, aquela que você visualiza o osso para fora, ou ela pode ser fechada, certo? Pode se suspeitar de fratura. Quando é que eu me suspeito de fratura? Quando eu tenho geração de dor no local, dor intensa, certo? Ao menor movimento, ou seja, eu tenho dor, ela não pode se movimentar aqui, a vítima reclama de dor. Então, eu tenho, aí nesse local, eu tenho suspeita de fratura, tá? Edema no local, tá? Precipitação ao movimento, ou seja, ele movimenta e a gente vê aquele farelozinho do osso, tá? Hematoma ou equimose, o que seria o hematoma? Aquilo que a gente visualizou, aquela área já cheia de, com aquela visualização de, como se tivesse com hemorragia, certo? E paralisia ou lesão de nervos, tá? Aqui, gente, seria as formas de fratura transversal, tá? Longitudinal, que é só essa parte de dentro, não tenho perda da continuidade óssea, mas ela não se separa, tá? Tenho a oblíqua, tenho a oblíqua descontinuada, tenho a espiral, tenho a simples e tenho a de contusão, certo? A conduta é providenciar atendimento especializado o mais rápido possível, ficar atento para a prevenção de choque hipovolêmico e controle da hemorragia, imobilizar o membro. Membro atingido deve ser acolchoado com panos e limpos com gases, certo? Prender com talas, com ataduras ou tiras de pano e não tentar jamais recolocar o osso naquele local, porque como eu já expliquei para vocês, pode estar ferindo o tecido, tá? E por último, a gente vai falar aqui das lesões por queimaduras, que são lesões provocadas tanto por agente físico, químico ou
biológico, certo? O atendimento ele deve ser de acordo com a extensão. Lá na apostila de vocês vão ver uma figurazinha onde eles falam de... Eles colocam um bonequinho e colocam cheio de porcentagens em cada parte daquele boneco. Aquelas porcentagens servem justamente para o profissional saber qual é a porcentagem de agravamento. Por exemplo, o paciente tem 70% do corpo comprometido, 30% do corpo comprometido. Nesses casos, ele vai ver tanto a extensão quanto o grau. Se é grau 1, grau 2 ou grau 3, ou queimaduras de primeiro, de segundo ou de terceiro grau, tá? Essas duas informações são de suma importância para o atendimento, tá? Por exemplo, pessoas que têm queimaduras de primeiro grau, como são queimaduras que atingem apenas a epiderme, deixa a pele pemeirada, que é aquela forma rosada, e reações dolorosas, esse tipo de lesão, ela não vai ser preciso você ir no pronto-socorro, você pode tratar em casa, certo? Diferente da de terceiro grau e da de segundo grau, que dependendo da extensão que eu falei para vocês, elas devem ser tratadas no ambiente especializado, que no caso em Teresina é lá no HUT, tá bom? As queimaduras de segundo grau atingem tanto a epiderme quanto a derme. Ela se caracteriza pela dor no local, a vermelhidão e aparecimentos de bolhas, que é aquilo que vocês falaram, que a gente comentou agora. Esse aparecimento de bolhas, que também são chamadas de flictema, tá? A de terceiro grau, ela atinge tecidos musculares, são aquelas em que você vê até mesmo a região óssea, tá? Você vê a região óssea e você tem uma pele mais escura e esbranquiçada. Então, esses aqui são os três tipos de queimadura, de primeiro, segundo e terceiro grau. Primeiro grau, você vê a pele vermelha, certo? E a pessoa sente muita dor. A de segundo grau, a pele é vermelha, você pode ter a formação de flictemas, que seriam as bolhas, tá? Geralmente a pessoa sente muita dor, muita dor. Agora, a de terceiro grau, não. A de terceiro grau atinge tecidos musculares, nervosos e ósseos, tá? E a pessoa não sente dor nenhuma. Professora, qual dessas três aí eu poderia levar ao médico? Gente, existem queimaduras que as três vão estar envolvidas. Eu vou ter queimadura de primeiro, de segundo e de terceiro grau. E essa pessoa vai ter que ir para o hospital. Por isso que é importante vocês estarem dando uma olhada na extensão dessa queimadura, tá? Aí é a figura em que você vê as três queimaduras. Terceiro, de segundo e de primeiro grau. Beleza? Então, a conduta vai ser sempre o quê? Se a vítima estiver em chamas, você vai abafar a vítima. Ou seja, se ela estiver em chamas, você vai pegar um cobertor e abafar esse cobertor, tá? Você vai realizar também a avaliação da vítima. Veja se a vítima responde, se a vítima fala, se ela não tem, como é que estão os sinais vitais dela. Depois, as vestimentas que ficarem grudadas ao corpo, essas vestimentas você não vai retirar, você vai deixar para ser retirado no socorro especializado. Lavar com água corrente a área afetada por pelo menos de 10 a 15 minutos, em pequenas queimaduras. A água, geralmente, gente, você vai lavar com água fria, tá? Com água fria, não gelada, mas água fria. Suaviza até mesmo a dor dessa pessoa. Nunca estourar as bolhas, não usar substâncias caseiras, ou seja, tire café, pasta, essas coisas você não vai colocar porque pode estar lesionando ainda mais aquela lesão, você pode estar infeccionando. Lembre-se, a pele é um órgão protetor. Proteger a área queimada até o socorro especializado, beleza? Não oferecer nenhuma bebida alcoólica para aquela pessoa e sempre verificar as vias aéreas da vítima e, se houver sinais de queimadura na face, levar ela diretamente para o socorro, tá? Áreas de regiões internas, como o sistema respiratório e sistemas genitais, a pessoa não pode ser tratada em casa, ela tem que ser tratada no hospital,
certo? Não se esqueçam jamais disso. Em algumas situações a gente deve tratar essas queimaduras em casa ou no hospital, beleza? Então, por queimadura seria isso, gente. Prestem muita atenção, porque a extensão da queimadura e o tipo dela vai fazer com que você veja se precisa ou não levar para um socorro especializado, tá bom? Vamos fazer lá nossas atividades de aprendizagem? Dessa vez, bora fazer todo mundo junto, para ser um pouquinho mais rápido, tá? Eu queria ver vocês agora. Tem como? Só um minutinho. Então, a gente vai fazer a atividade de aprendizagem. E eu queria começar primeiro pelo Pré-Mensul. Pode ser? Pré-Norte. O Pré-Mensul não está conosco. Então, vamos começar agora o Júlia Nunes e o Pré-Norte. Vamos lá para o Pré-Norte, né? A primeira questão. Para a gente fazer juntos, para a gente começar a ir para as outras. O que diz a primeira questão? Vamos? Júlia Nunes, alguém quer começar? Qualquer um. Quem quiser começar, por favor. Tá? Então, vamos lá. Pré-Sul e Pré-Norte, por favor. Rapidão. Ninguém, gente. Vocês estão tão tímidos hoje. Vamos lá. Primeira questão. Só diz pra mim como é a primeira. Só lê pra mim como é a primeira questão. Tá? Pré-Norte, por favor, só a primeira questão. Isso, muito bem. Bora fazer juntos. Eu não estou escutando, não. Boa tarde. Boa tarde. Tá ouvindo? Tô. Posso falar? Pronto. Primeira questão. Trauma é um evento nocivo decorrente da liberação de uma das diferentes formas físicas de energia existente no atendimento à vítima de traumas. Algumas sequências devem ser seguidas, dentre elas a avaliação da vítima. Comente essa etapa, que a gente respondeu aqui. Via aéreas, com controle de cervical, ventilação e respiração, circulação em controx de hemorragia, avaliação e neurologia. Foi isso que a gente encontrou aqui. Perfeito. Exatamente isso. Obrigada. Certo? Não saia, não. Fique logo para a segunda questão. Segunda questão. O que fazer quando uma vítima está com 30% do corpo lesionado por queimaduras de terceiro e primeiro grau?
O que a gente entendeu, o que a gente respondeu. Realizar a avaliação da vítima, lavar em água corrente em aproximadamente uns 15 minutos. Não estourar as bolhas formadas, não usar substâncias caseiras. Perfeito. Essa foi a nossa resposta. Terceira, não saia mais não. Não fica a terceira para os outros. A terceira para os outros, né, professora? Por favor. Pode ser, bora. Obrigada. Terceira questão. Só lê para mim, para a gente responder junto. Oi, professora, boa tarde. Leide para mim, não. Boa tarde. Fraturas são perdas da continuidade óssea, podendo ser expostas ou fechadas. Explique de que forma o socorrista poderá identificar cada uma. Perdas da continuidade óssea e que pode ser exposta ou fechada, né? Para explicar cada uma delas, identificar cada uma delas. Como é que a gente identifica? Só pode nos ajudar? Sim, não, vamos responder agora. Traumas fechados, eu vejo como? Fraturas fechadas, eu observo, certo? Eu observo se aquela fratura tem exposição óssea, tem ruptura de pele, certo? A diferença é essa. Uma tem ruptura de pele e a outra eu vou ter o quê? Eu vou ter um trauma fechado naquele local, eu vou ter um edema, eu vou ter um hematoma, não é isso? Eu vou ter a pele dela quente por conta do processo inflamatório. Então, basicamente, essas duas diferenças. A diferença em que uma eu vou ter ruptura de pele, eu vou ter hemorragia, eu posso ter eviscerações, eu posso ter a saída de vísceras para fora, e a outra eu vou ter o quê? Eu vou ter um trauma fechado, que eu vou ter hematoma, eu posso ter pele aquecida e posso ter aparecimento de edemas, tá? Quarta questão. Eu só tô com pré-minorte hoje. Tá. Diferencie entose de luxação, cite pelo menos duas condutas que o socorrista deve fazer nesses casos. Diferencie entose de luxação. O que seria entosse e o que seria luxação? Entosse, gente, nada mais é do que a distensão, certo, da ligatura. Aquela ligatura que liga um osso a outro, tá? Quando eu tenho uma distensão sem ter a perda ou sem o osso deslocado local, eu vou ter o quê? Uma entosse, tá? Se eu tiver uma luxação, eu vou ter uma, é como se o osso saísse, o osso sai para fora do local, ele fica fora daquele local, você visualiza pela forma mesmo, pela forma que tá aquele membro daquela pessoa, tá? Geralmente na luxação a pessoa sente muita dor, tá? Ela reclama demais de dor. Nesse caso, o que o socorrista vai fazer?
Nos dois casos, o socorrista não vai deixar com que a pessoa ponha aquele membro para fazer qualquer tipo de atividade, tá? Ele vai como se fosse imobilizar aquele membro, certo? Também eu posso fazer compressas de gelo e compressas de água quente. Pode falar, você ia falar alguma coisa? É que uma aluna que respondeu, né, na sala, né, ela botou a explicação, o socorrista deve aplicar bolsa de gelo ou compressas frias no local afetado, né, a imobilização da articulação, preparando o acidentado para o transporte, né, não deve manter imobilizado o membro que esteja, né, com essa lesão, né, essa ruptura do ligamento. Perfeito. É exatamente isso. Vocês foram hoje show de bola. Tá, obrigada, professora. Agora vamos para a aula de emergências psiquiátricas, a última aula de hoje, rapidão. Ela é bem rápida, bem sucinta, tá? Essa emergência, gente, é uma emergência que eu acho que vai falar muito do nosso curso, né? Que o nosso curso seria reabilitação de dependentes químicos, e essa emergência clínica, essa emergência psiquiátrica é o que a gente pode estar vendo né, no nosso curso, seria mais voltado para o nosso curso, né? Então, vamos lá falar agora sobre emergência psiquiátrica, tá? As emergências psiquiátricas, elas envolvem o quê? Elas envolvem tanto só um minutinho, elas envolvem tanto a aquisição, a ingestão de produtos psicoativos, né, que seriam o álcool, drogas, e como também fala também das doenças mentais, né, que são uma das emergências, das urgências e emergências que estão mais, vamos dizer assim, mais vistas hoje, né, que são mais, são a procura por ajuda, né, por essas emergências, por emergências psiquiátricas. Vamos lá? Pronto, ótimo. Vamos começar. Então, emergências psiquiátricas as primeiras emergências, a gente vai falar de alterações mentais, tá? A psicose seria a primeira orientação que a gente poderia estar visualizando aí, tá? Uma orientação comum em pessoas que têm sofrimento psicológico, tá? Sofrimento psíquico, que ocasiona por perda do contato com a realidade, certo? O paciente ou a vítima, ela perde o contato com a realidade, ela sofre de delírios e alucinações, certo? O indivíduo apresenta discursos desconexos, ou seja, ele fala coisa com coisa, algo que fica incoerente, você não sabe diferenciar, tá? E o comportamento dele, geralmente ele é inadequado. Você vê pessoas tendo um comportamento agressivo na maioria das vezes, tá? São doenças que são ocasionadas por causas desconhecidas, certo? A etiologia delas é desconhecida. E os sinais sempre vai ser o quê? Agitação e agressividade, beleza? Os sinais seriam esses dois aí. E a conduta para isso é o quê? Ficar atento aos sinais, tá? E preparar para conduzir essa vítima. O importante é você tratar a vítima com cautela, certo? Com cuidado, gente. Aqui a vítima, ela sempre, como ela vai estar aquele ar de agressividade e vai estar naquele ar de agitação, você deve tratar ela com tranquilidade, com calma, ter uma voz. A voz nunca deve ser superior à dela. Você tem que se deixar entender com a voz mais serena. Usar uma abordagem simples, clara e concentrada. Não adianta você falar bonito com ela sem ela entender aquilo que você está falando. Respeitar sempre os limites dessa pessoa. A voz, ela tem que ser calma. Dizer que
porque o mesmo está no lugar seguro e que você vai querer ajudar essa pessoa, tá? Não expressar ansiedade, irritabilidade ou medo. Se você tem medo de pessoas que têm transtorno psíquico ou que estão em crise, você não chega perto, porque o seu medo, o seu olhar, sua voz trêmula, ela transparece que você está com medo dela. E aí ela não vai querer ser ajudada por você, certo? Como é que ela vai querer ser ajudada por uma pessoa que tem medo dela? Certo? O quadro, o delírio, ele é um quadro orgânico, ele é um sinal, tá? Ele é um quadro de manifestação das alterações do estado mental dessa pessoa, tá? As características do delírio são perturbação da consciência, atenção, cognição e percepção, tá? É a característica do delírio, certo? A pessoa, quando fala coisa com coisa, acorda e fala, e você não sabe o que ela está falando com você, de repente ela muda a história, então ali pode ser um delírio, tá? Gerado por consequência fisiológica, pode ser provocada por intoxicação ou abstinência, certo? Por exemplo, intoxicação de drogas, intoxicação de medicações, intoxicação de álcool, tá? Substância com uso de medicações, a exposição de toxinas como envenenamento, tá? E a combinação desses fatores, pode ser todos esses fatores juntando numa pessoa só, provocando o delírio, tá? Com isso, essas manifestações, elas podem ainda provocar ideações. Que ideações são essas? Ideações suicidas, tá? Relacionadas às alterações ou doenças mentais. Aqui a gente tem que estar de olho, porque a nossa vítima, ou seja, a pessoa que pode estar bem próximo da gente, até mesmo nossos familiares, eles podem estar passando por alterações ou doenças mentais e a gente nem sabe. E ele dá indícios de ideações suicidas, tá? A depressão, por exemplo, ela é uma doença que ela está associada à ideação suicida, certo? Esse sentimento hipoativo, esse sentimento de depressão, sentimento de repressão, tá? Pode estar levando a ideações suicidas. E ela apresenta o quadro depressivo com sintomas psicóticos como agitação e agressividade também. A pessoa pode se tornar agitada e ter a agressividade. Ela pode estar passando por um momento em que ela que ela tenha essa agressividade, que ela esteja com depressão e com isso ter a ideação suicida, certo? Queixas inespecíficas, como dores generalizadas, parestesia e distúrbio gastrointestinais. São também queixas que você pode estar vendo. Por exemplo, aquela pessoa está com dores em todo o corpo. Ela está vindo agora e estava boa, foi lá para dentro, ficou com dores no corpo, apareceu com o corpo, um lado do corpo adormecido, está com distúrbios gastrointestinais, alguma coisa está errada com essa pessoa, ela tem sintomas de depressão. Então, você associa isso a todos esses sintomas e revejam. Busquem saber se essa pessoa tomou alguma coisa ou ela se medicou de alguma forma, justamente porque ela já tem uma conduta de risco para ideações suicidas. A conduta sempre, se ela tomou alguma coisa, é levar em consideração a característica dessa pessoa e o quadro psíquico. Ou seja, essa pessoa é portadora de alguma doença, essa pessoa toma alguma substância, ela está passando por algum momento, o que tem, certo? Porque a medida preventiva é a melhor forma de combater essa emergência psiquiátrica, certo? Manter a vigília sempre que necessário para essas pessoas que têm essas ideações, que estão passando por algum tipo de problema, mesmo que essa pessoa seja fechada, essa pessoa não tenha uma interatividade, você tem que estar
de olho, tá? Checar a ingestão de medicamentos. Se tiver medicamentos em casa, separe, porque se ela tem essas intenções, se ela está tendo sinais e sintomas de depressão, pode ser que ela tenha esse sentimento de ideação suicida. E comunicação terapêutica é outra medida preventiva. Você sempre está indicando essas comunicações terapêuticas. A pessoa precisa fazer terapia, buscar um serviço especializado, certo? Em casos de envenenamento, como acontece nas ideações suicidas, observar se o local que você encontrou aquela pessoa é um local seguro, tá? E chamar sempre por ajuda, se não tem nada ao redor dessa pessoa, por exemplo, medicamentos, alguma substância suspeita, tá bom? Se a pessoa ficar inconsciente, você vai fazer as manobras de PCR, que é manobra da parada cardiorrespiratória, utilizando aquela sequência que a gente já sabe, em vez de ser aquela traumática, utilizando a C, A, B, certo? O CAB, tá? Se consciente, oferecer água para beber se a ingestão ocorrer a menos de 4 horas. Então, ela ingeriu o produto a menos de 4 horas, você coloca ela para beber e induzir ao vômito, tá? Se é contraindicado, só o caso de produtos corrosivos. Se ela tomou, por exemplo, algo corrosivo, soda cáustica, por exemplo. Então, essa pessoa é contraindicado beber água e vomitar, porque tudo que corrói, vai corroendo, ele pode corroer também. Então, tem alguns produtos corrosivos que é ativado com água. Então, se ela beber, pode corroer ainda mais, tá? Afastar curiosos da vítima, porque ela precisa de oferta de oxigênio, ela precisa de oxigênio. Então, se tiver muitas pessoas lá, vão diminuir a oferta de oxigênio, essa pessoa pode vir a desfalecer, certo? E colocar em posição lateral de segurança. Por quê? Porque essa pessoa ela ingeriu alguma coisa, ela vai ficar em posição de segurança para ela não aspirar aquilo que ela ingeriu, tá bom? Quais são os sinais que eu vou ter que estar de olho? Por exemplo, queimaduras ou mancha ao redor da boca, certo? Se você encontrou a pessoa inconsciente com manchas ao redor da boca e queimaduras, pode ser um sinal de envenenamento, tá? Odores característicos, principalmente odor de hálito cetônico, por exemplo, pode ser que ela tenha ingerido algum produto químico, tá? Respiração anormal, ou seja, ele tem uma dispneia, que seria dispneia, dificuldade de respirar, tem sudorese, tem salivação abundante. Você deve ficar de olho, porque pode ser um sinal de envenenamento. Lacrimejação, alterações da pupila, você coloca a lanterna e vê a pupila dilatada um do outro, pode ser um sinal de envenenamento, tá? Pulso lento, rápido e irregular também é um sinal. A pele fica pálida, vermelha ou cianótica, ou seja, ela está perdendo oxigenação. Alterações da consciência, pode haver o quê? Convulsões e também os choques, principalmente o choque séptico, ou o choque séptico não, só choque anafilático, dependendo do que ela ingeriu, tá? Distensão abdominal, certo? Vômito e dor de cabeça. Então, isso aqui são sinais e sintomas de envenenamento, tá? Envenenamento por substâncias químicas, agora envenenamento por monóxido de carbono. Quais são os sintomas? A dor de cabeça, tá? Dor de cabeça, a náusea, o vômito, a coriza, os distúrbios visuais, a pessoa começa a ver coisa com coisa. Por quê? Porque o monóxido de carbono, ele é tóxico, certo? Ele é tóxico para o nosso corpo. Ele é muito tóxico, só que ele
é tóxico, mas o nosso corpo, ele se agarra mais a ele do que ao oxigênio. Então, se eu tiver muito monóxido de carbono, se eu tiver ingestão de muito monóxido de carbono, o meu corpo acaba se aderindo mais ao monóxido de carbono do que ao próprio oxigênio. Por isso que há diminuição do nível de consciência, por isso há os distúrbios visuais, além de confusão mental, da síncope, tremores, o coma, a disfunção cardiopulmonar e, consequentemente, a morte dessa pessoa. A conduta certa será chamar o quê? O socorro especializado. Se a vítima estiver inconsciente, avaliar a conduta para PCR, certo? Se a gente imagina, nesse caso aqui, a gente oferta mais oxigênio, certo? Não, errado. Nesse caso aqui, o oxigênio, ele não vai ser ofertado no socorro especializado, tá? Por quê? Porque o oxigênio, ele pode introduzir oxigênio e o oxigênio não chega no corpo, não chega no cérebro dessa pessoa. Na verdade, ela vai ter que diminuir o monóxido de carbono para ofertar o oxigênio. Diminui o monóxido para aumentar o oxigênio, mas isso aqui é só uma curiosidade que vai mais para o socorro especializado, tá bom? Sobre o uso abusivo de substância psicoativa e álcool, a gente fala que nesse uso, o socorro, nessa emergência, o socorro, nesse caso, requer avaliação do indivíduo quanto ao uso prévio da substância psicoativa. Sempre vai ser interessante você perguntar que tipo de substância ele utiliza, porque às vezes a pessoa tem intolerância a algum tipo de substância, tá? Professora, mais um pouco de tempo. Como assim? Não entendi. Mais um pouco de tempo para me desacelerar um pouquinho, é isso? Só coloca, eu não entendi muito tempo. Eu entendi agora. Tá? Não, já está terminando, beleza? Então, no caso dessa urgência, a gente vai ter que ter um cuidado para saber qual seria a substância psicoativa dessa pessoa, tá? Depois a gente tem a informação necessária, tá? A gente busca as informações necessárias. Que substância utilizou, qual foi a quantidade, a frequência, a duração e o último consumo dela. Porque às vezes, por exemplo, teve gente que consumiu álcool agora, só que teve a crise de abstinência e foi consumir de novo. Esse álcool, ele pode virar algo intoxicante para essa pessoa, certo? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, tá? Então, a gente tem que perguntar sempre a quantidade, a frequência, a duração e qual foi seu último consumo, tá? Para a gente passar para o socorro especializado. O histórico do uso da substância, certo? Do médico e familiar. A gente tem que passar o histórico justamente para essas pessoas. Em caso de intoxicação, a gente tem o desenvolvimento da síndrome específica devido à exposição recente à substância. Então, isso aqui seria o conceito de intoxicação. O que seria intoxicação seria justamente a exposição recente a substâncias que não faz bem para o nosso corpo, tá? Os sintomas, euforia, certo? A pessoa começa a ficar eufórica, desinibida, tem ataxia, começa a olhar fixo, risos imotivados, ela fala pastosa, tem confusão mental, tá? Alienação e desarritmia cardíaca, beleza? A conduta será o quê? Manter a calma e avaliar os sinais vitais, beleza? Nos casos de overdose, o que seria primeiro overdose? Seria os efeitos maléficos causados pelo consumo excessivo de drogas, tá? Ou medicamentos.
Então, aquela pessoa que pegou aquele dia para realmente ter a ideação suicida, como a gente chama. Então, ela pega uma quantidade exorbitante de drogas, consome de forma rápida, o organismo não sustenta e ele começa a ter efeitos maléficos, que seria a overdose, que seria um dos maiores efeitos, uma das maiores consequências de dependentes químicos, tá? Sintomas: dificuldade de respirar. Ele tem obstrução, a respiração, ele respira e você vê aquelas bolhas, né, formação de borbulhas. Cianose extrema, tanto de lábios como de dedos, tá? Sem tônus muscular em pernas e braços, desorientação, bradiocardia e ele fica inconsciente. Esses aqui são sinais de choque neurogênico, certo? A conduta: avaliar a responsividade, deve-se deitar a vítima de lado, tá? Acionar o socorro especializado, não induzir ao vômito, até porque ela vai estar inconsciente, não oferecer bebidas e alimentos e manter-se atento à vítima até a chegada da ambulância, beleza? Professora, se ela sofrer uma inconsciência, fazer a conduta de PCR, tá? A abstinência seria mais ou menos a interrupção ou a redução abrupta da substância utilizada, tá? Os sinais e sintomas de uma abstinência, por exemplo, a pessoa passa mais de 24 horas, como é o caso de 4 a 24 horas, como é o caso do álcool. A pessoa necessita muito daquela substância. E aí tem a interrupção dessa redução, ou então interrupção por total dessa medicação, ou então dessa substância, a gente vai chamar isso de a abstinência, tá? A pessoa fica altamente agressiva, tem alucinação, tem mal-estar, tem ansiedade, há crise de hipertensão, tem insônia, náusea, tem agitação e tem um ataque cardíaco, tá? Também tem crises convulsivas e a conduta adotada será a mesma conduta das outras emergências apresentadas, beleza? Sobre o uso do álcool, o álcool é classificado como uma droga depressora, ou seja, uma droga que vai deprimir o sistema, tá? Seu uso prolongado, ele vai causar efeito na diminuição da adesão à vitamina do tipo B1, ocasionando a encefalite Wernicke-Korsakoff, certo? Essa encefalite que acontece justamente pela diminuição, pela deficiência da tiamina, tá? Que é a vitamina B12, B1, quer dizer. E os sintomas são ataxia, o olhar fixo, alteração dos movimentos oculares, ou seja, ele movimenta os olhos para todos os lados e tem a confusão mental também, tá? A abstinência do álcool vai aparecer sintomas dentro de 4 a 48 horas, tá? E a conduta será a mesma das outras emergências. Então, tá aí como a encefalite, tá? A figura que mostra. Opa! E a classificação dessa síndrome do álcool, ela pode ser leve ou moderada, onde eu vou ter sintomas de ansiedade, tremor, alteração do sono, desconforto gastrointestinal, ansiedade, irritabilidade, sudorese, aumento da frequência cardíaca, do pulso e da temperatura. Esse aqui são classificações do tipo leve. A grave, eu vou ter o quê? Rebaixamento do nível de consciência, tremores e delírios, agitação, agressividade, ansiedade, hipertensão, taquicardia e temperatura elevada, certo? E as condutas adotadas serão de acordo com a urgência apresentada, beleza? Agora eu quero ver vocês na telinha de novo. Alguma dúvida? Tem alguém aí? Pode colocar eles.
Só a próxima. Eu quero só... Gente, as questões... Não tô vendo ninguém. Alguém pode falar a primeira questão para mim? Rapidão. Para a gente fazer do jeito que a gente fez da outra aula. A gente fala rapidinho. Pois não, professora. Boa tarde. Oi. Boa pois tarde. Não? Bora Oi. lá, rapidinho, só as questões para a gente responder. Oi. Vamos? Primeira questão. Primeira questão. As urgências psiquiátricas, apesar de comuns, ainda causa em indivíduo que presta o socorro, já que muitas vezes os sinais de agressividade se faz presente na vítima. Dessa forma, segundo o que foi repassado, descreva condutas que podem ser adotadas como medida de primeiros socorros. Quais são elas? Só um minutinho, professora. Eu perdi meu óculos, só um instante. Ficar atento para sinais e sintomas, preparar para conduzir a vítima, usar uma abordagem e linguagem simples, clara, concreta e com estabelecimento de limites. Ficar calmo, dizer o mesmo que está no lugar seguro, dizer para o mesmo que está no lugar seguro e que pode ajudá-lo. Não expressar ansiedade, irritabilidade ou medo. Muito bem. É exatamente isso. Para esse tipo de vítima, a gente vai seguir essa conduta, tá? Bora para a segunda questão. Segunda questão. Só um minutinho. Jovem de 16 anos andava triste, desmotivada, chorosa. Entre uma amiga comentou que gostaria de morrer, pois a vida não fazia sentido. A jovem em uma manhã foi encontrada com manchas ao redor da boca, respiração rápida, lenta, sudorese, salivação e alterações pupilares, pulso lento. Diante dos sintomas, o que você acha que a jovem fez e qual conduta adotar? O que vocês acham? Com certeza foi uma ideação suicida, né? Com certeza, professora. Foi a primeira coisa que a gente deve pensar que foi a suicida. É o que leva a gente a pensar que foi isso, porque com esses sintomas a gente não pode levar a outra coisa. E qual seria a conduta nesse caso? Só um minuto. Peraí, tô vendo aqui. Peraí, bem que tem. Se levar em consideração as características da pessoa, o quadro psíquico que foi se encontrar, medidas que tinha que se providenciar, manter em vigilância, checar a ingestão de medicamento, comunicação terapêutica, envenenamento, observar se o local é seguro, chamar por ajuda. Exatamente. E eu ainda observo
marcas na boca, vejo os sinais vitais dessa vítima, ver se ela não tem alguma alteração, porque se ela está com ideação suicida, se ela, por exemplo, provocou um envenenamento, ela pode ter algumas dessas características que podem estar sendo visualizadas pelo socorrista. Muito bem. Vamos lá para a terceira? Sim. O uso de drogas causa importantes consequências como intoxicação, overdose e substância. Qual a diferença entre substância e overdose? Qual a diferença? Overdose seria o quê? O efeito maléfico. Só um minutinho, professora. Tá. A overdose seria um conjunto de efeitos maléficos, causado pelo consumo excessivo de drogas ou medicamentos. E a substância é a interrupção ou redução do uso abrupta da substância utilizada. Isso. Muito bem. É porque eu apaguei aqui, não vi direitinho, desculpa. Não, deu para entender, né, professora? Deu sim, okay. Tá perfeito. Alguém mais quer falar alguma coisa? Por que você escolheu só para menor de hoje, professora? Não, porque tá ótimo, né, professora? Fechou um show demais. Sim. Obrigada, muito obrigada. Satisfeita, professora, com as respostas? Muito. Não tem aqui não, só tem até a terceira, graças a Deus. A terceira? Gente, pois muito obrigada pela recepção. Por nada, amém. Espero que vocês tenham gostado. Todos estão mandando um abraço para você, professora. Também. Beijo enorme pra vocês. Vamos sentir sua falta. Eita, vocês estão terríveis. Gente, viu? Espero que vocês... Vamos sentir sua falta, você foi muito maravilhosa. Gente, vocês também foram perfeitos, viu? Levem esses aprendizados para vocês no dia a dia. Muito obrigada, com certeza a gente não vai esquecer. Um abraço. Tchau.